Então abre a sua Bíblia aí, capítulo 5, 27 de Mateus. Capítulo 5. A seriedade do matrimônio. Acharam? Por gentileza, mais uma vez em pé. Que responsabilidade pregar essa palavra, meu Deus do céu. Olha só o que aqui diz a palavra de Deus. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Pai, no nome de Jesus, que a tua igreja, na face da terra, que as nossas vidas, que todos nós levemos a sério a instituição do casamento. Que o casamento não seja banalizado no nosso meio. Que o casamento seja visto como uma instituição divina. Espírito de Deus, que o Senhor toque nos nossos corações, para que a gente receba essa palavra com humildade, para que nós recebamos essa palavra com temor e tremor da nossa existência, da nossa vida cristã, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Casamento é uma instituição que é da mais alta, que tem sido tratada, uma instituição que tem sido tratada com muita leviandade pelos seres humanos. A gente não pode exigir muito dos programas de televisão. Às vezes a gente vê os crentes revoltados nas redes sociais com a Babilônia. Bom, eu não estou preocupado com a novela Babilônia, eu estou preocupado com a igreja do Senhor, porque Babilônia, toda novela já é. Porque toda novela trata de traição como algo muito comum, ou como comum. Toda novela vai tratar da relação tridimensional em 3D, de uma forma muito normal. Então, tudo que eu vejo lá fora não me espanta. Eu vi duas senhoras, realmente é ridículo você ver duas senhorinhas se beijando, mas você não pode esperar muito desse mundo. Minha preocupação é com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não no sentido que eu não esteja preocupado com as pessoas lá fora. Eu tenho que pregar o evangelho para que as pessoas se convertam. Mas eu não estou preocupado com o sistema como está andando, porque ele jaz do maligno, o sistema, ele vai piorar a cada dia que passa. O evangelho é muito pessimista em relação ao sistema. Mateus 24 descreve muito bem sobre isso. O sistema, ele é terrível. A gente tem que cuidar agora de pregar o evangelho para os que estão lá fora, sim, para que se convertam. E a gente também tem que estar preocupado com aquilo que nós somos em Cristo Jesus,
aquilo que nós temos como responsabilidade. E nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade como família, nós temos uma responsabilidade na nossa vida cristã. Gente, eu não sei como é a reação de cada um, mas a minha reação diária, aquilo que eu vivo, não simplesmente aquilo que eu prego, porque eu quero falar do que eu vivo, porque falar do que eu prego, talvez não seja tão perto, não esteja tão perto para você, mas o que eu vivo é uma extrema preocupação com a minha vida cristã. O temor e o tremor é algo que toma conta de mim, e a oração que eu faço diariamente é que isso aumente intensamente, é que isso se intensifique a ponto de eu não poder me conter e somente me derramar diante dos pés do Senhor. A minha oração é que isso não acabe, a minha oração é que o temor do Senhor venha sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu não vejo nada mais de importante nessa vida do que o casamento e a vida cristã. E são duas coisas que estão muito ligadas, porque casamento e vida cristã são duas coisas interligadas. Casamento e igreja são duas coisas que estão muito próximas. É tanto que Jesus faz essa analogia do casamento com a igreja, lá no livro de Efésios. Casamento deveria ser tratado com mais seriedade. Geralmente as pessoas se casam porque acham bonito casar. Por influência, não, meu irmão mais velho casou, o do meio casou, eu sou o mais novo, eu sou a mais nova, então tenho que me casar também. Seja em obediência aos meus pais, seja em total desobediência aos meus pais. Eu acho isso bonito, eu quero casar. Outros se casam por questões contratuais. Uma questão contratual, eu achei a galinha dos ovos de ouro. O cara tem muito dinheiro, a mulher, o pai tem uma fazenda, quando o velho morrer, vai ficar para nós dois. Questões contratuais, existe muito isso, dentro da igreja também existe isso. Ou para dar insatisfação à sociedade. Eu tenho que casar porque o que vão dizer de mim? O tempo já passou, e até agora eu estou aqui encalhado ou encalhada, e eu preciso de todas as formas provar para minha família que eu sou homem, eu preciso provar para minha família que eu sou mulher, eu preciso me casar porque já estão falando coisas estranhas a meu respeito. Outro motivo é para fugir de casa, porque às vezes encontrou alguém para sustentar e não aguenta mais ver o pai ou a mãe falando, jogando na cara que o filho não tem dinheiro nem para comprar uma balinha. Bom, se foi essa a alternativa, se prepare, porque seu marido vai jogar na tua cara. Só mudou a relação. Vou casar porque eu não aguento mais, meu pai me cobrando, minha mãe me cobrando. Bom, o marido vai te cobrar. Você mudou só de 6 para meia dúzia. O dilema do casamento, de fato, é o amor. A gente só descobre que ama depois de um tempo de casado. Você pode falar para mim, eu amo. Você vai descobrir que ama muito tempo depois. No início ninguém ama, de fato e de verdade. No início existe uma atração emotiva. Às vezes o homem supre a mulher emocionalmente. Existe uma atração física perturbadora que te faz, pastor, eu quero casar, porque se não casar, eu vou pegar aquela mulher, pastor, vou pegar aquele homem, muito bonita, tudo bonitinho, eu vou casar, porque eu não suporto mais, eu estou com medo de cair, pastor, eu vou cair, pastor. Aí o que acontece? Casa, a atração física, ela
ela diminui. Uns estão pensando, acaba. A atração física diminui. O que vai te atrair ao seu cônjuge não é mais a questão física, muito pelo contrário, a questão física vai fazer com que você diga, eita, o que é isso? Eu casei foi com um homem, não foi com um dinossauro. Eu casei foi com uma mulher, não foi com... Entendeu como é que é? É assim que vai acontecendo. Antes, a relação era com muitas luzes, com o passar do tempo, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Porque um vai ficando com vergonha do outro em relação ao corpo que muda. Na lua de mel deixa tudo aceso, né? Aquela coisa, jogo de luz, rá, rá. Noite de núpcias é uma loucura, você quer ver tudo aceso, muita luz, muita lâmpada. Depois de uns anos, apaga, por favor, porque eu me sinto mais à vontade. Mas não foi assim na sua noite de núpcias, não foi assim na sua lua de mel. Então, o dilema do casamento é o amor. É o amor. E essa necessidade do amor vai crescendo. Diz uma história que o homem vira para o pastor e diz, pastor, quero me divorciar. E o pastor vira para ele e fala assim, olha, você tem que amar a sua mulher, a Bíblia não diz que você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E aquele homem vira para o pastor e diz, pastor, mas eu não sou Cristo, eu não sou perfeito. E aquele homem continua, e o pastor vai argumentando, e o pastor diz, olha, então você ame o próximo, como a si mesmo, né? Um mandamento da Bíblia Sagrada. Ele diz, olha pastor, eu não consigo. E o pastor usou a última estratégia, diz, então você ame o seu inimigo. Já que você não está conseguindo amar como o Cristo amou a igreja, você não está conseguindo amar como o próximo, então ame como inimigo. Amai-vos, né, uns aos outros cordialmente. A Bíblia fala do amar o inimigo. Meu querido, o amor é um desafio muito grande na vida matrimonial, na vida familiar. É muito grande. O amor te leva a dizer a seguinte coisa, eu diria sim outra vez. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, você diria sim outra vez para a pessoa que está ao seu lado? Você teria coragem de enfrentar tudo que você enfrentou no seu tempo de casamento se fosse começar tudo de novo? Vamos dizer que a história do seu casamento fosse, Deus te desse uma chance de voltar ao início, mas com uma condição, que você voltasse para o início levando a experiência que você já teve. Só que coisa louca. Coisas assim, né? Tipo, Fantástico Mundo de Bob, né? Não, eu vou voltar para o início, mas contando com a experiência que eu estou tendo, que eu tive. Será que nós teríamos essa coragem, ou nós fugiríamos disso tudo? O problema é que existem muitas deficiências antes do casamento. Os noivos, por exemplo, eu já observei, já fiz vários cursos de noivos, os noivos não prestam atenção no que o pastor diz no curso de noivos. Eu fui um deles. Eu estava doido, era para casar logo. Aquele pastor falando no curso de noivo era um tormento na minha vida. Eu digo, cara, eu quero é casar logo. Quando chegava o dia do curso de noivo, eu dizia, ixi, tem aquele curso de noivo. Eu não prestava atenção naquele curso de noivo. O problema é que a gente não presta atenção no curso de noivos e tem muitos que nem chegam a fazer o curso de noivos. A palestra que o pastor dá no dia do casamento parece um sacrilégio. Os noivos, eles ficam querendo controlar a fala do pastor quando estão no altar. Tá bom, pastor? Sim. É como se é assim, pastor. Eles controlam, e antes do casamento eles já começam a controlar. Pastor, tem como pregar menos? Outra coisa que eles dizem, pastor, vai vir um parente meu que não é crente, tem como falar menos de Jesus? Cara, é tanta cobrança,
nessa área de casamento. Pastor, tem como trazer aquele texto tal? Pastor, tem como fazer isso? Quer dizer, os noivos, eles não estão preocupados em ser ministrados antes do casamento. Eles estão preocupados, de fato, de verdade, de ir para a parte final, se for crente, né? Eu quero ir para o bolo. Eu quero ir para o bolo. Eles não prestam atenção. Por quê? Porque eles não têm a percepção das exigências que virão durante a vida matrimonial. Para eles, tudo é festa. Bom, Jesus nesse texto começa dizendo o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos? Quer dizer, Jesus cita uma lei fundamental do Antigo Testamento. Ele não está pegando a lei e dizendo, olha, o que foi dito não deve ser ouvido. Vamos lá. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O que Jesus está querendo dizer é o que nós falamos no sermão da semana passada. Jesus, no Novo Testamento, traz a intenção da lei. Jesus, no Novo Testamento, diz o que o Antigo Testamento diz, mas trazendo para o homem qual era a intenção da lei. A intenção da lei não era que nós simplesmente fugíssemos do adultério físico. A intenção da lei é que o adultério não tivesse internalizado nas nossas vidas. É tanto que Jesus trata das questões internalizadas na nossa vida. Porque as questões externas, os fariseus tratam muito bem. O contexto é justamente esse. As questões externas, os fariseus tratam muito bem, até fiscalizam a gente. Tem pessoas que são especialistas em fiscalizar o pecado de outras. A questão que Jesus está tratando não é simplesmente do ato exterior. Jesus está tratando das motivações internas. Por quê? Por que Jesus quer tratar as nossas motivações internas? Porque as motivações internas, elas geram as motivações externas. Todo ato que você pratica, primeiro é internalizado. Por que as nossas motivações internas precisam ser tratadas? Porque uma hora essas motivações internas se exteriorizam, tomam forma. Por isso que Jesus quer tratar não somente do adultério físico, Jesus quer tratar do adultério lascivo. O olhar para outra pessoa desejando-a. Esse ato, ele pode desencadear num adultério físico. Eu vou te dar alguns exemplos. O corpo da pessoa muda. No início você começa a admirar, nossa, que curvas. Não é? Que curvas. Meu Deus, que maravilha minha mulher. Meu Deus, que maravilha o meu marido. Daqui a pouco aquelas curvas vão ficando muito sinuosas. Daqui a pouco aquelas curvas, elas ficam como se fosse aquela estrada de Belo Horizonte para Vitória. E você deixa de admirar as curvas da sua mulher ou do seu marido. Por quê? Porque a sua motivação era o corpo. A motivação era algo que encheu os teus olhos na sua juventude. Só que algo que encheu os teus olhos na juventude não te chama mais atenção hoje. É por isso que muitos vão para a pornografia. Porque aquilo que chamava atenção deixou de chamar atenção. E
a pessoa precisa se alimentar de coisas novas para que a vida sexual seja retroalimentada. Então, Jesus pega o mandamento, que é o sétimo entre os 10 do Antigo Testamento, e trabalha isso aqui. Vamos lá, primeira questão que nós queremos extrair desse texto aqui. Jesus fala que nós temos que tomar atitudes drásticas para evitar o pecado. O texto trata essas atitudes drásticas como mutilação. Jesus diz o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, Jesus fala de atitudes drásticas para evitar o pecado. A ética de Jesus era muito radical. Jesus tratou o pecado de uma forma muito radical. E eu vou dizer para você que nós precisamos tomar esse mesmo cuidado. O pecado precisa ser tratado pelas nossas vidas radicalmente. Qualquer abertura, no mínimo que for, para o pecado, vai causar um grande prejuízo nas nossas vidas. Não negocie com o pecado. O pecado tem nome, precisa ser confessado e abandonado. Não negocie com algo que pode te conduzir, como diz o texto, a uma condenação eterna. É bom pregar isso positivamente, porque é o texto que diz, não sou eu que estou dizendo. Jesus tinha uma ética radical. Então ele diz, com o ato da mutilação, arranca teu olho, arranca o teu braço. Essa mutilação seria evitar aquilo que pode te conduzir ao mal. Se tem coisas que te conduzem ao mal, você tem que fazer o quê? Nós temos que fazer o quê? Evitar. Se tal coisa te chama a atenção, se você tem uma fraqueza em determinada área, não enfrente aquilo. Não enfrente aquilo, porque se você enfrentar aquilo, aquilo vai ser mais forte que você. O grande problema do crente é que ele acha que pode evangelizar tudo, em todos os lugares. E a grande desculpa do crente é a desculpa do evangelismo. Não, pastor, isso é uma estratégia de evangelismo. Cuidado com as estratégias de evangelismo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não é psicólogo de ninguém. Se tem algum amigo seu no trabalho, escute aqui, mulher. Se tem algum amigo seu aqui no trabalho que não vai bem no casamento, peça para ele procurar um psicólogo. Você não é psicóloga dele. Escute aqui, homem. Se tem alguma mulher no seu trabalho que vive chegando chorando e você quer ser a psicóloga dela, sai fora, porque você não é psicóloga de ninguém. A não ser que você seja um psicólogo ou que você tenha um cargo ministerial de aconselhamento. E mesmo assim, com muito cuidado, com muita ética, com muito zelo, para não manipular o processo, para não querer tratar diretamente, com muita ética, com muito cuidado, com muito zelo, com muito temor. Então, não queira ser psicólogo de ninguém. Ah, pastor, mas ele precisa eu preciso ouvi-lo, que ele não tem ninguém para ouvir. O que você tem a ver com isso? Pastor, mas a gente tem que ser bonzinho, a gente tem que amar, a gente tem que isso, tem que aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheço um caso de um cara que era um psicólogo de primeira. Eu sei onde ele parou. Porque não soube usar a ferramenta do evangelismo. Rede social. Cuidado como você conversa numa rede social. Saiba limitar as conversas que você tem numa rede social. Do outro lado, muitas vezes tem pessoas solitárias. Do outro lado, tem pessoas infelizes. E você está
apresentando uma proposta de felicidade que pode culminar numa paixão. Muito cuidado. Muito cuidado. Jesus fala de atitudes drásticas. Tirar, arranca o olho, arranca o braço. Jesus está falando literalmente, o texto não dá margem para outra interpretação. Jesus está falando realmente, olha, evite literalmente fazer algumas coisas que podem culminar coisas mais graves. Esse é um exemplo clássico que vocês já conhecem, todos os livros de ilustrações contam esse mesmo caso. Tem alguém que te chama atenção no seu trabalho, e você quer passar na sessão dessa pessoa todos os dias. Se te chama atenção, não passe na sessão onde a pessoa trabalha. A gente lidar como o texto da palavra está dizendo, tem que evitar. Por que Jesus está dizendo para arrancar o olho, para tirar o braço? Por que Jesus está falando? Porque Jesus está dizendo que se você não tomar uma atitude drástica, você vai cair. Não adianta depois culpar o diabo. A gente tem que cuidar antes. O cuidado é anterior. O cuidado é anterior. É claro que no casamento existe essas situações que acontecem no casal, um fica mais bonitinho, outro fica mais feio, e aí... Bom, se acontecer um caso desse, você vai ter que assumir o seu casamento com responsabilidade. Você sabia que antigamente a escola de Hillel dizia que o divórcio podia ser dado por qualquer motivo? Jesus segue a escola de Shammai, que é a escola que diz que o divórcio é algo que se concede por uma questão de adultério. Mateus 19 vai dizer que esse adultério é por conta da dureza de coração do homem, não foi o que Deus quis desde o início, porque o que Deus ajuntou não separe o homem, está lá em Mateus 19. Mas existia uma escola que dizia que por qualquer motivo poderia se dar a carta de repúdio. A mulher engordou, repúdio. Tinha até casos de desobediência que tinham judeus que queriam conceder, queriam dar a carta de divórcio porque a mulher se tornou desobediente. Já pensou se isso fosse hoje? Você fala para a mulher, não compra tudo isso, não. Ela chega com tudo isso e mais um pouco. Ela, amor, eu vou ali ver uns batons da Mary Kay. Quarta-feira tem inglês aí, viu, para a turma aí, né? Mary Kay. Aí a mulher chega com 36 batons da Mary Kay, de todas as cores. Tem batom roxo, escuro, intermediário, menos claro, claro, claríssimo. Segundo lugar. Não, ainda em primeiro lugar, essa atitude de evitar o que pode nos conduzir a esse ato é por quê? Porque se você não fizer isso, o texto está dizendo o quê? Corte, tome uma atitude drástica para que a condenação eterna de Deus não te alcance. É o que o texto está falando. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Não estou dizendo aqui que qualquer pecado conduz o homem ao inferno, não é isso que o texto está também dizendo. Eu não sou irresponsável para pregar isso. Segundo lugar, que Jesus quis nos ensinar através desse texto é que os mandamentos de Deus precisam ser interiorizados. Aquela coisa a mensagem que entra aqui e sai aqui. O mandamento que entra aqui, mas não desce para cá. O que Jesus quer dizer é que os mandamentos de Deus precisam ser interiorizados. Não adianta eu ouvir a mensagem aqui no domingo e amanhã estar praticando tudo ao contrário que eu ouvi.
E a grande tentação da segunda-feira é fazer tudo ao contrário do que você ouviu no domingo, sim ou não? Parece que o pastor disse, faça. Parece que você ouviu assim, ó, vai. Mas o que foi dito no domingo foi, não vai. Mas parece que o que você ouviu foi, vai. Por quê? Porque esses mandamentos não estão sendo interiorizados. É igual o mandamento do amor. O mandamento que precisa ser interiorizado. Porque tem que ser interiorizado. Porque a gente ouve falar de amor. A gente ouve falar de amor. A gente até fala de amor. Mas esse negócio não entra de jeito nenhum no nosso coração. A gente sempre se pega odiando. A gente sempre se pega querendo vingança, porque a nossa justiça é uma justiça vingativa, não é a justiça de Deus. A nossa justiça é uma justiça retributiva. E como a gente deseja a vingança, se vingar daqueles que estão mais próximos, inclusive o cônjuge. Quantas pessoas já ouvi dizer, pastor, estou orando para Deus levar. Porque são pessoas que tiveram a consciência de que casamento é uma aliança perpétua. Então ela diz, eu estou orando para Deus levar, porque Deus levando eu posso fazer o que eu preciso fazer. Porque Paulo fala lá sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7. Paulo também fala em Romanos capítulo 7. Da morte que separa. Então estou esperando essa praga ir embora, porque aí diante de Deus eu estarei livre. Aí você está cometendo o mesmo pecado. Interiorizar os mandamentos de Deus. Qual o mandamento que Jesus pede para que nós... Pede não, Jesus não pede, Jesus ordena. Qual o mandamento que Jesus nos ordena interiorizar? Cuidar do nosso interior quanto aos pensamentos em relação ao próximo. Existe uma fantasia desgraçada que projeta no próximo aquilo que você não tem. É uma fantasia desgraçada que projeta em terceiros. Por exemplo, você olha lá o marido da sua amiga, e a sua amiga geralmente elogia muito o marido dela. Olha, meu marido, o cara é o cara. O cara é bom. Bom marido. Bom pai. Paga todas as minhas contas. Ele faz de tudo por mim. Aí, só que ela esquece de contar os defeitos. Aí a amiga diz, é mesmo? É? Ele é bom nesse... Aí começa a projetar no seu marido, bestalhada. Então, para de ficar... Começa a projetar no seu marido aquilo que o marido dela não é. E cria uma fantasia ilusória. Toda fantasia é ilusória. É redundante isso. Mas é uma fantasia ilusória de que se eu fosse casado com ele, eu seria feliz. Ou se eu casasse com ela, se ela fosse a minha mulher, eu seria feliz. Que tal? Vamos trocar. Você fica com a minha mulher e eu fico com a sua. Essa é a fantasia mais desgraçada que existe, que tem acabado com milhares e milhares e milhares de casamentos. Aí quando a pessoa vai e casa de novo, ela descobre que o novo é pior do que o primeiro, ou tem qualidades ou defeitos que não compensam um no outro. Então o melhor é acreditar que aquela peste que está do seu lado é o melhor que Deus tinha para você. Acreditar que essa figura que está ao seu lado, era o que você merecia ter. Porque você não merecia ter algo melhor do que aquilo que está ao seu lado.
Se você acha que merecia algo melhor, você está enganado redondamente, orgulhoso e orgulhosa até dizer chega. Você tem o que você merece, você tem o que você precisava ter para você ser moldado. Pastor, mas podia ser melhor um pouco. Talvez você dissesse isso, eu poderia ser melhor um pouco também. Eu poderia ser melhor um pouco. Eu poderia ser alguém diferente também, porque não se engane, a mesma coisa está pensando o outro. Se um está pensando que poderia ter algo melhor, o outro também está pensando a mesma coisa. O difícil e o que não pode acontecer é dos dois se encontrarem e falarem, ó, estou pensando a mesma coisa, está pensando? Tá, então tá, vamos juntar um útil ao agradável, a fome com a vontade de comer, e pum, pá, pum, cada um vai para um lado. Interiorizar os mandamentos de Deus. Amar o cônjuge não é fácil. Eu digo para você que não é fácil por motivos fúteis. Aquilo que o pastor disse no dia do teu casamento, da pasta de dente, se você tivesse ouvido aquilo, porque aquilo incomoda. O pingo de urina no vaso, igual aquela música do elefante. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomoda muito mais. 3 elefantes incomodam muita gente. 4 elefantes incomodam muito mais. É assim que acontece no casamento. São coisas pequenas que nós vamos repetindo e vai deixando o outro no estado de nervo. Aí você diz, mas para que apelar por uma coisa tão boba? Mas o outro vai te dizer, isso não é bobo para mim, porque isso você pratica todos os dias. É. Aquele leite que fica o dia inteiro do lado de fora da geladeira, quando você olha está coalhado. Você já falou várias vezes, por favor, não deixe o leite do lado de fora da geladeira. Aquela manteiga que você passa e lambuza o pão todinho com a manteiga, e engorda com aquilo, e deixa a manteiga do lado de fora da geladeira, no final do dia aquela manteiga está toda velha, derretida, fedorenta, e aquilo ali vai enchendo a paciência, e daqui a pouco você diz, pastor, eu não aguento mais, eu quero divórcio. Mas por quê? Porque o miserável deixa a manteiga lá todo dia, lá naquele lugar lá, eu não estou aguentando mais. Por que Jesus fala do divórcio nesse texto? Porque havia uma licenciosidade dos líderes judeus. O texto fala de imoralidade sexual, no grego porneia. Paulo também diz, dá uma exceção para o divórcio, quando o cônjuge incrédulo abandona o lar. Aí você vai ficar falando, pastor, então tomara que ele lá ele suma da minha casa. Nesse caso, Paulo dá aqui, em 1 Coríntios 7, 10, 16, o cara foi embora, o cara era incrédulo, aquela mulher crente que só vive na igreja orando. Ah, pastor, então eu quero que ele vá embora. Pastor, eu não aguento mais, eu quero que ele suma da minha casa, eu quero que ele vá embora, eu quero. Flávio Joséfo diz que os homens judeus poderiam se divorciar por qualquer motivo, inclusive a desobediência. Jesus ele está reforçando aqui, Jesus está colocando aqui cimento na relação matrimonial. Diga amém, querido. Esse texto intensifica a vontade de Deus. Mateus 19 diz o quê? Não é da vontade, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. O pensamento licencioso dos líderes judeus era um pensamento que levava a qualquer motivo ao divórcio. O texto fala da permissão do divórcio quanto ao adultério. Por quê? Porque o adultério quebra uma relação de segurança sexual. Ninguém traz só com um beijo somente. O adultério, pela dureza de coração do homem, de Mateus 19, autoriza o divórcio. Mas o texto não diz que dá margem ao novo casamento. Mas, se você já casou,
já era. Então daqui para frente, pense bem sobre casamento. Porque na Bíblia só existe um casamento. É triste falar isso para alguns casos que não foram culpados na relação, vamos dizer assim, mas a Bíblia nos ensina dessa forma. O texto aqui não dá margem ao novo casamento. O adultério dá margem ao divórcio, mas não dá margem ao novo casamento. Pastor, eu já casei de novo, o que eu posso fazer, meu amigo? Continua, leva a vida, porque não tem, o que eu vou fazer? Não vou fazer mais nada. Agora eu tenho que pregar a Bíblia, para que novos casos não aconteçam. Para que novos casos não venham a acontecer. Mateus 19 diz, de uma só carne, o que Deus juntou, não separe o homem. Aí vem aquela pergunta, por que da carta de divórcio? Jesus responde, por conta da dureza de coração. É como o adultério destruindo os laços. Mas eu digo que o arrependimento e o perdão sempre são válidos. Apesar de Jesus reconhecer que nesse caso a dureza de coração prevalece, porque a segurança foi quebrada, isso é muito difícil. Quando a segurança é quebrada, quando um casal não confia um mais no outro, é muito difícil, e quando vem um caso desse é mais difícil ainda. E Hilel permitia ao marido repudiar, rejeitar, mandar embora, abandonar, por qualquer motivo. Shammai, a escola de Shammai, pregava que o único motivo seria a infidelidade comprovada. Eu queria encerrar com 2 princípios aplicativos para a nossa vida. Primeiro, esse texto nos ensina que nós devemos ser tratados, tanto nos atos exteriores como nos pensamentos. O Evangelho não é algo nada fácil. E eu extraio desse texto essa lição final. Que os nossos atos externos, mas que não somente os nossos atos externos, porque os nossos atos externos são altamente autojustificáveis. Está vendo aí? Ninguém está me vendo fazer nada de errado. Crentão. Realmente, você não pode fazer nada de errado externamente, porque não adianta ser, tem que parecer. É um adágio filosófico. Agora, esse texto nos ensina que não somente os nossos atos externos precisam ser tratados, mas os nossos atos internos, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém está enxergando, aquilo que aparentemente está te conduzindo perfeitamente numa vida religiosa, mas está acabando com a sua vida e está te conduzindo dia após dia para mais perto da queda. E Deus quer te livrar disso nessa noite. Deus está estendendo a misericórdia, graça, perdão, espírito de arrependimento para que você volte-se a Ele e que você não chegue a esse ponto. E segunda lição final, aplicativa desse texto: leve a sério as instituições criadas por Deus. Casamento, igreja. Leve a sério aquilo que Deus criou. Leve a sério aquilo que Jesus instituiu. Leve a sério as coisas de Deus. Leve a sério a sua família. Leve a sério a sua igreja. Leve a sério aquilo que Deus colocou na sua vida. Meu querido, não trate com leviandade aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te colocou no seu caminho. Em algum momento você passou por alguma dificuldade, mas levante-se, ande e leve a sério essa instituição tão poderosa que é o casamento, que é a família. Fique de pé, meu querido, no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, Ele que sonda o nosso interior de fato, mas
Ele sonda para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O texto é bem claro quando diz sobre o arrancar o olho, arrancar o braço, para que o teu corpo não seja lançado no inferno. O que o texto está querendo dizer é que, se não houve arrependimento, se não houver arrependimento nas nossas vidas, nós seremos lançados no inferno. O texto é claro sobre isso. Se não houve arrependimento de fato e de verdade, não tem como nós sermos conduzidos ao céu sem o arrependimento. A graça do Senhor que nos salva e a graça do Senhor que nos convence, a graça do Senhor que nos conduz, o homem, mas tem muitos que mesmo diante da graça não se arrependerão dos seus pecados, não porque a graça não seja forte, poderosa, mas porque a graça, ela encontra corações impenitentes, corações indobráveis. Se a gente acreditasse que a salvação seria universal, seria para toda a humanidade, a gente não teria como pregar esse sermão. Mas como a gente acredita que a salvação, ela tem uma eleição por trás disso, a gente acredita que de fato, se tem eleitos de Deus, existem por trás desses eleitos impenitentes, homens que não vão se dobrar diante de Deus, homens que vão passar por essa vida, vão ouvir a mensagem de Jesus Cristo e vão dizer não. Impenitentes, homens que não se dobram diante de Deus. É por isso que eu creio na eleição. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza em temor